Isso aí, meus queridos. Eu vou fazer o seguinte, ó, essa primeira aulinha, depois do recreio, eu vou falar um pouquinho da teoria especial da relatividade, para a gente finalizar a teoria e fazer alguns exemplos no final da aula. E a última aulinha eu vou começar a fazer umas questõezinhas a título de revisão de matérias diversas da nossa querida URGS. O colega trouxe umas questõezinhas para dividir com a gente, e aí nós vamos fazer algumas questões aí no finalzinho da aula. Então olha só. Cara, como eu demorei a digerir o que eu vou te contar agora, eu demorei anos a aceitar as ideias que eu vou te comentar agora. Primeira coisa que é perigosa é o seguinte: postulado, gente, é uma coisa que se aceita como verdadeira sem prova. Eu não tenho como te provar os postulados da teoria da relatividade, porque é postulado. Postulado é uma coisa que não se pode provar. Assim como Euclides disse o que era reta, ponto, plano, né, os postulados de Euclides, ponto é aquilo de que nada faz parte. Não tem como provar que ponto existe. Euclides inventou e a gente diz amém. Ou seja, os postulados da teoria da relatividade não são coisas que podem ser provadas. É um perigo, né? Ao que tudo indica, as ideias são muito corretas. Depois, no final da aula, a gente pode tentar dar uma interpretação para as loucuras que eu vou te comentar, para não parecer tão absurdo. Mas olha só. Einstein, ele leu sujeitos que mostravam que algumas ideias de Newton não fechavam, não fazia sentido. Por exemplo, como assim inércia? Eu vou lá e arremesso um corpo no meio do nada e ele continua em linha reta com velocidade constante. Velocidade constante em relação ao quê? O Newton, quando ele desenvolveu as leis de Newton, ele percebia que tinha algumas incoerências acontecendo ainda, que ele não conseguia resolver. Fazer o quê? Nem tudo é perfeito na vida, toca a vida para frente. Outros caras tentaram alertar o mundo para os erros de Newton. Einstein foi um cara que leu um sujeito chamado Mach. E o Mach era o cara que defendia a ideia de que a física deveria ser relativística. Que não importa qual é o referencial que a gente usa para estudar os fenômenos, deveria sempre dar os mesmos resultados. Só que era uma coisa difícil de implementar. Einstein tentou, e foi assim que nasceu a teoria da relatividade. Os dois postulados que vão nortear toda a teoria da relatividade, que é chamada de especial, não é porque ela é boa não, pelo contrário, porque ela é ruim. Teoria especial da relatividade serve apenas para referencial e inercial. Tu tem que saber o que é referencial e inercial. Volta e meia eu vou falar nessa palavra. É aquele referencial com velocidade constante. Ou seja, a teoria que eu vou te mostrar não serve caso os objetos estejam mudando de velocidade. Os objetos têm que estar com uma velocidade constante, do início ao fim do fenômeno. Ele demorou alguns anos para escrever a teoria geral da relatividade, que inclui referenciais acelerados. Nós no ensino médio não trabalharemos a teoria geral da relatividade, só a especial. Postulados: 2. 1. As leis da natureza são as mesmas para todos os observadores, em qualquer referencial inercial. É altamente filosófico isso, né? Vou resumir esse primeiro postulado. Eu me deslocando em relação a vocês. Não é possível que para mim as leis da natureza sejam uma, para vocês outras. Não faz sentido o fato de eu estar correndo, as leis da natureza se modificaram. É isso que ele está dizendo. Vocês parados em relação ao referencial inercial que é a Terra. Eu parado em relação ao meu referencial inercial que é a caneta. As leis da natureza têm que ser as mesmas para vocês e para mim. Claro que essa lei ela é muito mais geral. Ela está me dizendo que no universo diferente as leis seriam as mesmas. Isso nós jamais poderemos investigar. Outra galáxia, as leis são as mesmas. Nós que estudamos físicas acreditamos de fato nisso. Mas como é que eu vou te provar que as leis naturais são as mesmas numa galáxia vizinha nossa? Segundo postulado, quando Einstein escreveu essa teoria, o pessoal estava tentando medir a velocidade da luz e ninguém conseguia direito, dava um valor altíssimo. Alguns suspeitavam que a velocidade da luz era infinita, Einstein duvidava. Mas o fato de todo mundo ter dificuldade para medir a velocidade da luz indicava para o Einstein que a velocidade da luz era um valor muito importante na natureza. Aliás, né, a luz está relacionada a tudo
verdade não são vocês, eu vejo a luz que vem de vocês, eu vejo a luz refletida no corpo de vocês. Quando eu olho uma galáxia distante, eu estou vendo a luz daquela galáxia. É possível que aquela galáxia já tenha sido tragada por um buraco negro, mas eu ainda enxergo a luz que foi refletida por ela. Tu vê, Einstein então teve uma sacada. Pelo que eu tenho lido sobre os experimentos que tentam medir a velocidade da luz, eu acho que a velocidade da luz é a mesma sempre. Cara, isso aqui é uma coisa difícil de acreditar. Olhem por quê. Se eu estou parado, policial rodoviário federal, estou com o meu radar medidor de velocidade, e lá vem um carrinho. Se o carrinho se aproxima de mim a 100 km por hora, eu aponto o radar para o carro e leio 100. Porém, se eu entrar em um carro que está se aproximando desse carro a 200 km por hora, se eu for medir a velocidade do carro, quanto que tu acha que o radar leria? 300? Natural? O meu carro vai para lá 200, o carro oposto vem para cá 100 por hora. Com que velocidade esses carros se aproximam? 300 km por hora. Aceitável isso? Se um carro vai para lá a 100 por hora e um carro ultrapassa esse carro a 150 por hora, um vai a 100, o outro vai a 150, eu estou dentro do carro que está a 100 por hora e pego o meu radar, vou medir a velocidade do carro que ultrapassou, quanto que daria? 50. Tu entende então que o radar medidor de velocidade, ele mede a velocidade relativa entre o radar e o carro que está sendo medido. Normal. A luz não é assim, cara. Uma nave jamais poderá atingir a velocidade da luz. Por quê? Porque se eu for calcular a energia necessária para pegar um átomo e colocar ele na velocidade da luz, dá energia maior do que a energia que existe no universo todo. Pegar um átomo e fazê-lo atingir a velocidade da luz exigiria energia maior que a do universo todo. Portanto, um átomo jamais atingirá a velocidade da luz. Mas vamos devanear, vamos fingir que uma nave alienígena possa atingir a velocidade da luz. Vamos trocar os carros por naves alienígenas. Uma anda na velocidade da luz, para quem não sabe, 300 mil km por segundo. Essa nave é moderna, última geração. A nave do ano passado era lerda, só andava a 100 mil km por segundo. Eu sou investigador de OVNIs e tenho aqui o meu radar. Lá vem o disco voador, na velocidade da luz. Eu pego o meu super radar e, meu Deus, uma nave na velocidade da luz. Eu conheci o meu amiguinho alienígena, visitei ele e fui para dentro da nave dele, estou eu ali na nave dele, estou passeando com o meu amigo alienígena com a velocidade de 100 mil km por segundo, e de repente chega o alienígena com a nave mais moderna e me ultrapassa. Qual deveria ser a velocidade de afastamento entre a nave que está na velocidade da luz e a nave que está a 100 mil km por segundo? Deveria ser 200 mil, porra. É óbvio que deveria. Só que o radar mede 300 mil. Que merda é essa? Que porcaria é essa? A luz passa por mim a 300 mil km por segundo. Se eu estou parado, ela se afasta de mim a 300 mil km por segundo, óbvio. Mas se eu corro atrás dela a 100 mil km por segundo, ela deveria se afastar de mim a apenas 200 mil km por segundo. Mas não é o que a gente percebe. A gente percebe que a luz continua se afastando a 300 mil km por segundo. Não importa se tu está escorrendo atrás dela, se tu está parado ou se tu está fugindo dela. Que merda é essa? É isso que está dizendo esse item 2. Esse segundo postulado está me afirmando isso. A velocidade da luz no vácuo é a mesma. É a mesma. Não importa como é que tu mede. Não importa se tu mede parado, se tu corre atrás dela ou se tu foge dela. Ela sempre se aproxima ou se afasta das coisas com aquele valor de 300 mil km por segundo aproximadamente. Eu não admito isso. Não admito. Não faz sentido. Não faz sentido.
Se um carro se aproxima do outro de frente, a velocidade relativa é somando. A luz não é assim. Se te perguntarem a velocidade da luz, não importa se tu vai medir ela parado, correndo atrás dela ou fugindo dela. A velocidade da luz, em relação a todos os referenciais, dá o mesmo valor. Que merda. Se tu acreditar nesses dois postulados, eu confesso a vocês, o segundo postulado dói no coração de acreditar. Mas se nós acreditarmos no Einstein, tá bom, Einstein, eu vou acreditar em ti, embora eu tenha dificuldade de aceitar essa ideia. Cara, aí as leis da natureza vão ter que ser modificadas comparado àquilo que nós escutamos com o Newton. Para te mostrar a consequência acachapante desses dois postulados serem verdadeiros, nós vamos fazer um experimento aqui. Essa caixa aqui pode se entender como um vagão de trem indo para a direita com uma certa velocidade. Eu não vou falar de nave alienígena porque dá a sensação de que eu estou contando uma piada. E de fato, pelo que eu acabei de comentar com vocês, os alienígenas nunca nos visitaram. Se a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, está a 4 anos e meio luz da Terra, a luz demora 4 anos e meio para sair da próxima central e chegar na Terra. As outras estrelas que de repente possam ter planetas habitáveis estão mais distantes ainda. Para que uma raça alienígena venha nos visitar com uma nave, ela teria que atravessar essa região distante pra caramba. E como nós sabemos, é impossível atingir a velocidade da luz. Portanto, a única chance de sermos visitados é por uma nave onde toda a civilização alienígena venha junto, na nave. Porque duvido que um alienígena abandone sua civilização apenas para nos investigar. E mesmo assim, a viagem demoraria tanto tempo, que aparentemente nós estamos isolados realmente do resto do universo. As pirâmides aparentemente foram feitas pelos seres humanos, não foram alienígenas, certo? Mas o que eu vou te contar agora não tem nada a ver com alienígena, tem a ver com Einstein, que é um ser humano aparentemente. Olha só, aparentemente, galera, essa coisa aqui, ela está indo para lá, numa velocidade. Esse sujeito está dentro desta nave, desse vagão, e ele vai realizar um experimento muito idiota. Ele vai pegar um raio de luz que vai ser pulsado por uma lâmpadazinha que está no chão da nave e vai atingir um detector ali no teto da nave. Vai demorar um certo tempo, para a luz ir do chão e atingir o teto da nave. Essa nave tem todo um sistema moderno que vai calcular quanto tempo demorou para a luz sair do chão da nave e atingir o teto da nave. Vamos chamar esse tempo de ΔT0. Esse aqui sou eu que estou fora da nave, observando a nave. Vocês. No começo do experimento, a luz estava no chão da nave, certo? Quando a nave avançou para frente, a luz estava subindo. No final do experimento, nós perceberíamos o raio de luz atingindo o detector. Para esse sujeito que está dentro da nave, a luz fez esse deslocamento, do chão para o teto. Para o sujeito que está dentro da nave, a luz andou em linha reta. E a luz percorreu essa distância X, Mas nós não. Se nós formos pensar no movimento do raio de luz, como a luz sobe enquanto a nave está indo para frente, se tu prestar atenção, tu vai ver que tu não vai ver um movimento vertical, tu vai ver um movimento inclinado. No caso da caneta, da tampa da caneta que eu arremessei, tu vai ver um movimento parabólico, mas a luz não vai sofrer influência da gravidade. Então a gente pode dizer que enquanto a luz sobe, a nave vai para a nossa direita. Por isso que nós veríamos uma trajetória diferente. Nós veríamos a luz saindo daqui e chegando ali. Nós veríamos essa trajetória para a luz, uma distância y. Velocidade é distância sobre tempo. Se nós fôssemos usar esta ideia, que é uma ideia que deve valer tanto para quem está fora quanto para quem está dentro da nave, já que as leis da natureza são as mesmas, Para o sujeito que está dentro da nave, a velocidade da luz, que a gente vai chamar de c, só para puxar o saco do Einstein, que chamava a partícula de luz de celeritas. O Einstein dizia, a luz são partículas celeritas, e aí a gente chama até hoje de c, a velocidade da luz, só para puxar o saco do gênio.
Qual é a distância que o cara da nave diz que a luz andou? X. Quanto tempo ele mediu para a luz sair do chão e bater no teto da nave? Delta T0. Para o sujeito que está fora da nave, a velocidade da luz é maior, menor ou igual? Igual, porque é um postulado, a luz é sempre com a mesma velocidade. Porém, que distância que a luz andou para nós que estávamos fora do vagão que avançava para a direita? Y. Do nosso consenso, nós que estamos fora da nave usando um cronômetro, ligamos o cronômetro quando a luz saiu do chão da nave e interrompemos o cronômetro quando a luz atingiu o detector do teto da nave. Nós deveríamos medir o mesmo tempo que o sujeito mediu de dentro da nave, né? Porém, quando nós ligamos o cronômetro e desligamos o cronômetro, nós medimos, vamos botar o relógio ali, nós medimos um ΔT diferente do ΔT0 do sujeito. E a prova está aqui, ó. Já que a velocidade da luz é a mesma para qualquer observador, para que x dividido por ΔT0 seja igual a y dividido por ΔT, quem que é maior, x ou y? Quem que é maior, x ou y? Y é maior que x, portanto, qual tempo passou, qual variação de tempo é maior? O tempo de fora da nave ou o tempo dentro da nave? O de fora da nave. Por enquanto eu só te provei que o tempo se dilata. Eu te provei a dilatação temporal. Aceita-se para essa divisão ser igual? Se esse numerador aqui é maior, esse denominador também tem que ser maior, né? Cara, não pode. Como assim? Essa conta tosca está dizendo que quem está dentro da nave envelhece mais devagar do que quem está fora da nave. O pior, tem muitos experimentos subatômicos que indicam que isso é verdadeiro. Que de fato, se eu entrar numa nave e atingir velocidades altas, eu envelheço mais devagar do que vocês que ficam aqui. Cara, quem tem TV via satélite está usando essa teoria. Não existiria lançamento de satélite antes do Einstein. Foi o Einstein que permitiu o satélite ser lançado. Quando a gente tentava colocar um corpo em órbita com a física newtoniana, a porra caía. Foi o Einstein que percebeu, eu sei porque está caindo. Está caindo porque o tempo passa diferente para o satélite fora da Terra e para quem está parado na Terra. Se vocês não regularem os computadores adequadamente, nunca vão conseguir se comunicar. Tu vê, quem tem Sky, TV via satélite, está usando essa teoria. Depois a gente pode elocubrar explicações mais fáceis de digerir. Mas por enquanto é isso. Cara, agora olha só o que eu vou fazer. O que eu vou fazer agora é, do ponto de vista matemático, simples, mas tem um resultado muito interessante. Vocês enxergam esse triângulo retângulo aqui? Esse tamanho é? E eu posso chamar esse tamanho de Z, ou qualquer outra letra que eu quiser. Se é um triângulo retângulo, se tem uma coisa honesta a se fazer nesse triângulo retângulo, é o teorema de π, y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Como é que eu calculo essa distância x? Eu posso simplesmente pegar a velocidade da luz e multiplicar pelo tempo, né? Está dividido, passa multiplicando. X é c vezes delta t0. Como é que eu calculo essa distância y? C vezes delta t. E essa distância z? Quem está percebendo que a nave está se movendo somos nós que estamos fora da nave, né? O experimentador que está dentro da nave, ele nem perceberia a nave se mexendo. Lembra, né? A Terra agora está a 100 mil km por hora, então eu jurei que ela está parada. Tudo bem? Como é que nós saberíamos qual é a distância xz que a nave andou para a direita? Velocidade é distância sobre tempo. Velocidade da nave. V. Que distância que ela vai andar? Z. Quanto tempo demorou para a nave sair daqui e chegar até aqui? Tu aceita que fomos nós que medimos o tempo? De fora, né? Delta T. Está dividido, passa multiplicando. O que eu posso colocar no lugar do Z? V vezes delta T. O objetivo dessa conta que eu vou fazer é descobrir a fórmula matemática que permite calcular quanto tempo se passou aqui fora, comparado com quanto tempo se passou lá dentro.
Portanto, eu tenho que isolar esse ΔT aqui, ó. Mais passa para o lado de cá, menos C vezes ΔT ao quadrado, menos V vezes ΔT ao quadrado é igual a C ao quadrado, ΔT0 ao quadrado. ΔT e ΔT posso colocar em EV. ΔT ao quadrado fica C ao quadrado menos V ao quadrado. Coloquei em evidência. Nada de assustador. Está multiplicando, passou? Dividindo. O ΔT ao quadrado ficou igual C ao quadrado sobre ΔT0 ao quadrado, que divide C ao quadrado menos V ao quadrado. Só para deixar a conta mais bonita, eu vou dividir por C ao quadrado em cima e embaixo. Eu tenho o direito, né, de dividir por C ao quadrado, numerador e denominador. Só para a continha ficar mais bonita. Vou dividir por C ao quadrado e vou dividir por C ao quadrado também. ΔT ao quadrado fica C dividido por C dá 1. E lá embaixo eu posso separar isso. 1 menos V sobre C ao quadrado. Tu aceita essa passagem daqui para cá? C dividido por C deu 1, né? V ao quadrado sobre C ao quadrado. Eu só coloquei ao quadrado junto dos dois lados. Para eliminar esse ao quadrado, eu tenho o direito de extrair a raiz quadrada. Pronto. O que era, gente, o ΔT0? O ΔT0 era a variação de tempo medida por quem? Por quem estava dentro da nave ou para quem estava fora da nave? Dentro da nave, né? E o ΔT fomos nós que medimos, né? Aquela expressão feia que apareceu ali na frente, 1 que divide raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado, isso aqui, tu acredita que não foi o Einstein que calculou? O Einstein não tinha matemática para isso, dá para acreditar? O que o senhor não sabia fazer Pitágoras e algebrismo? Não. Ele não teve a criatividade para conseguir modelar matematicamente isso. Quando o Einstein tinha ideias boas e não conseguia matematizar as coisas, ele chamava os amigos dele, que eram foda. E o cara que fez essa conta para o Einstein foi Lorentz. Por isso que esse número bonito aqui é chamado de fator de Lorentz. Fator de Lorentz, nós vamos chamar da letra grega gama, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V sobre C ao quadrado. O que é V, pessoal? Era a velocidade do objeto que estava se deslocando, né? E o que é C?
perguntavam: o quê? A matéria diminui de volume? Um átomo encolhe quando acelerado a velocidades altíssimas? Sim, sim. Até agora sim. Até agora é normal não ter entendido nada. O que não pode agora, por incrível que pareça, claro que é normal. Claro que é normal. Tem um cara que uma vez pegou um navio junto com Einstein e disse que o Einstein explicava toda manhã a teoria da relatividade para o cara. Imagina, tu não é físico. Tu pegou o navio, porra, o Einstein estava do lado da cabine. Aí tu acorda de manhã, bom dia Einstein, bom dia. Porra, como eu estava te contando, cara, aí chega um cara de manhã, porra, não acredito, o Einstein vai me explicar de novo. E aí esse sujeito comenta para os amigos dele, né? Depois de uma semana escutando o Einstein explicar todo dia a teoria da relatividade, eu concluí que ele sabe muito bem a teoria. Ou seja, ele não entendeu, mas ele percebeu, pô, o Einstein entende pra caralho. Ou seja, se o próprio criador da teoria passou uma semana explicando para uma pessoa que não é iniciada em física a ideia dele, e mesmo assim pode não ser fácil de digerir, não fica chateado. Eu mesmo acabei de te confessar, eu demorei mais de uma década para um dia acordar e pensar, porra, acho que eu entendi. Só que depois eu li um livro, que me fudeu a vida, cara. Depois eu vou comentar o livro para vocês. Cara, que raiva, bicho. Eu estava lá sentadinho na carteira. O professor comentou com o aluno, estava achando uma porcaria, estava dando sono. Aí um aluno, professor, já viu o livro Mecânica Relacional? Deixa eu escrever o nome desse livro, não recomendo que tu leia, está proibido de ler esse livro. Não vou ler. Só nas férias. Ele é de graça na internet, tá? Está de graça na internet, Mecânica Relacional. Quem escreveu esse livro foi um físico da USP. Cara, ele destrói o Newton e o Einstein nesse livro. Os primeiros capítulos, qualquer um pode ler porque não tem cálculo diferencial integral. Depois ele começa a fazer as contas, aí claro, não precisa ler. Mas os 3 primeiros capítulos, cara, assim ó, ele vai lá e traduz originais do livro do Newton, mostrando, olha como ele está confuso. Pega originais do Einstein, olha como o Einstein está confuso. E ele só está dizendo isso que ele está imitando o Mach, que era o livro que ele estava lendo quando ele fez a teoria. Ele humilha os caras, ele vai lá e fala, mostra o erro dos caras todos. Ele desmonta a física atual. Por isso talvez ele tenha largado o meio acadêmico depois que ele escreveu esse livro. A galera da USP não gostou muito. Hoje ele trabalha para a Motorola. Ele é um físico da Motorola. Tu vê, né, cara? Às vezes tu mexer as estruturas do mundo acadêmico, não vão te aplaudir. Vão meter o dedo no teu olho, vaza. Vaza, até parece que sou doutor em teoria da relatividade, agora vem me dizer que o Einstein está errado. Vai ter a merda, vai dar aula em outro lugar, aqui tu não trabalha mais. Tu entende o que eu te digo, cara? O meio acadêmico ele é altamente político. Para o Einstein poder fazer vingar suas ideias, é porque as ideias eram muito foda, porque o pessoal chamou o Einstein de louco quando ele falou que o tempo passava diferente. Como assim, você está louco? Está dizendo que o meu relógio, o meu Rolex vai atrasar se eu andar muito rápido com ele? Sim, o teu Rolex vai atrasar, não importa quanto tenha pago para ele, porque a natureza é assim. E não se esqueça, a TV via satélite confirma as ideias einsteinianas por enquanto. Agora olha só, um momento que tu não pode te confundir. É só o que eu preciso que tu saiba fazer, presta atenção. Uma nave tem essa massa, viajou durante 12 anos, tem esse tamanho. Ela está numa velocidade estonteante, 60% da velocidade da luz. Calcule qual é a massa da nave, quanto tempo durou a viagem e qual é o tamanho dessa nave para quem ela observa de fora. A única coisa chata dessa parte é calcular o fator de Lorentz. Me ajude. Quanto que eu coloco no lugar do V? Não vai ter que fazer conta, gente. Tu aceitas que isso é 60% da velocidade da luz? 60%. Quanto é que é 100 dividido por C? 1. Quanto é que é 0,6 ao quadrado? 0,36. Tudo bem para vocês? Quanto é que é 1 menos 0,36? 0,64. Qual é a raiz de 0,64? 0,8. Isso é o mesmo que 10 oitavos, que é o mesmo que 5 quartos, ou ainda, se nós preferirmos, 1,25. É a parte chata. Tu vai ter, teoricamente, né, na questão, tu vai ter essa conta para fazer. Tu só tem que saber colocar
60% sem a porcentagem no lugar do vizinho. É só substituir, cara, uma letrinha pela outra. E se tu for prestar atenção, essa matemática que eu usei aqui, ela é super básica, não teve nenhuma conta absurda para fazer. Como é que se calcula a massa dilatada? Pega a massa original, multiplica pelo fator de Lorentz. Como é que se calcula o tempo que se passou para quem está fora da nave? Pega o tempo que se passou dentro da nave e multiplica pelo fator de Lorentz. Como é que se calcula o comprimento da nave? Pega o comprimento original e divide pelo fator de Lorentz. Qual era a massa da nave? 6.000. Que eu vou multiplicar por quanto? Por 1,25. Quanto tempo se passou? 12 anos. Que eu vou multiplicar por 1,25. Qual era o comprimento da nave? 300 metros. Que eu vou ter que dividir por 1,25. Ou seja, o trabalho árduo é calcular o fator de Lorentz. Depois, multiplicar ou dividir por ele é trabalho braçal. Eu sempre preferi as frações. 1,25 é 5 quartos. Divide por 4 dá 1.500. Multiplica por 5. 7.500 quilogramas. Divide por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Enquanto os tripulantes terão envelhecido 12 anos, nós que esperamos a tripulação fazer a viagem, vamos ter envelhecido 15 anos. 5 quartos, divide por 5, dá 60, multiplica por 4. A nave fotografada enquanto em voo vai parecer ter um tamanho de apenas 240 metros, embora fisicamente ela tenha 300 metros. A parte chata da relatividade é calcular o fator de Lorentz. Depois que tu calculou o fator de Lorentz, ou tu multiplica ou tu divide. Não se esqueçam, quanto maior a velocidade, mais lentamente passa o tempo para quem está dentro da nave. Portanto, o tempo para quem está fora da nave passou um tempo maior, já que o tempo está passando mais lentamente para quem está dentro da nave. Por isso que é fácil lembrar que tu multiplica pelo fator de Lorentz, para calcular o tempo de quem ficou. Einstein dizia que quando existe força, existe aceleração. E a aceleração mede a mudança da velocidade. Sempre que eu faço força no objeto, a velocidade dele aumenta. Einstein disse que não. O Newton está errado. Newton, de acordo com o Newton, quanto mais força for no objeto, maior a velocidade que ele atinge. E está errado. Porque a maior velocidade que existe para um corpo físico é a velocidade da luz. Como explicar que um elétron que tem 9 vezes 10 na menos 31 kg, não pode ser acelerado mais? A única explicação é que a massa dele tende ao infinito. Um elétron pode pesar mais, pode ter a massa maior que de uma galáxia. Tu acredita que um elétron, um componente de um dos teus átomos, quando atinge uma velocidade muito grande, ele pode ter uma massa maior que de uma galáxia? Como assim? A única explicação é que a massa se dilata à medida que o corpo atinge velocidades cada vez maiores. Por isso que é fácil lembrar que para aumentar, para calcular a massa dilatada, tu pega a massa original e multiplica pelo fator de Lorentz. Em compensação, apesar de a massa ficar dilatada e o tempo ficar dilatado, para quem está fora da nave, a nave encolhe. Por isso que para poder calcular o novo comprimento, nós dividimos pelo fator de Lorentz. Outras observações. Se a nave está parada, quanto dá o fator de Lorentz? Se a velocidade da nave é 0, quanto que dá o fator de Lorentz? Bota 0 aí para mim. 0 dividido por número? 0. 0 quadrado? 0. 1 menos 0? 1. Raiz de 1? 1. 1 dividido por 1? 1. Conclusão. Quando o corpo está parado, a massa é a mesma para quem está dentro e fora da nave. A velocidade nula. O tamanho da nave não ilude ninguém. Tu vê uma nave parada e tu vê ela do tamanho que ela é. Pode ser um navio, não precisa ser uma nave alienígena, não esqueça. O tempo passa igual para quem está dentro da nave e para quem está fora da nave. Agora atenção. E se a velocidade da nave for a própria velocidade da luz, vamos supor que isso fosse
para 0,01 é 100. 1 dividido para 0,000001 é 1 milhão. Quanto é que é 1 dividido para 0? Infinito. O que o fator de Lorentz está me dizendo? Que se um corpo atinge a velocidade da luz, a massa dele tende ao infinito. Massa não mede a inércia. Se a inércia do cara é infinita, como é que tu vai acelerar ele? Então tu vê, as ideias corroboram para a ideia de que existe uma velocidade limite na natureza. No começo a galera começou a rir. Ah, tá bom, Einstein, então quer dizer que se tu empurrar um elétron acima de uma velocidade, ele não aumenta de velocidade. Einstein falava, exatamente. O homem começou a construir máquinas para tentar acelerar os elétrons. E recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, ficou pronto o LHC, o Ultra Colisor de Átomos. É a máquina mais poderosa que o homem já fez. Nessa máquina a gente pega a energia de uma cidade toda e joga na cabeça de um maldito elétron. Ele atinge 99% da velocidade da luz. Aí tu vai lá e aumenta 1000 vezes a energia. E a velocidade dele vai para 99,9% da velocidade da luz. Tu aumenta a energia 1 milhão de vezes. E a velocidade dele vai para 99,99998% da velocidade da luz. E nós nunca conseguimos colocar nenhum elétron na velocidade da luz. Mesmo quando a gente coloca a energia de uma cidade toda na cabeça dele. Mesmo quando a gente empurra ele com toda a força que a nossa tecnologia pode produzir. O filho da mãe não atinge a velocidade da luz. E quando a gente faz ele colidir com um alvo, ele dá a sensação de ter a massa de mais de um carro, uma massa de maior que 1 tonelada. Como é que pode um elétron que tem a massa de 0,0000 atingir uma massa de 1000 quilogramas? A única explicação, a massa está se dilatando. Talvez o Einstein estivesse correto. Por mais difícil que seja de gerir. Então, resumindo, por mais que tu não acredite, quanto maior a velocidade dos objetos, maior a sua massa, mais lentamente o tempo passa para esse objeto e mais ele encolhe. Quando o objeto atinge a velocidade da luz, o tamanho dele tende a 0. Se a massa tende a aumentar e o volume tende a diminuir, é porque a densidade tende ao infinito. Outra coisa que eles podem te cobrar, verdadeiro ou falso? Na teoria da relatividade podemos concluir que um objeto que atinge a velocidade da luz tem a sua velocidade tendendo ao infinito. Perfeito. Não é o que está escrito nas leis, mas é o que a gente pode concluir. Se o tamanho diminui e a massa aumenta, a densidade aumenta. E se na velocidade da luz a massa tende ao infinito e o volume tende a 0, o comprimento tende a 0, então é porque a densidade tende ao infinito. Talvez por isso algumas pessoas aleguem que se um corpo atinge a velocidade da luz, ele se transforma em luz. Mas não é bem assim, né? Que um corpo, para poder atingir a velocidade da luz, ele tem que ser luz. E aí, se tu vai forçar um objeto a chegar na velocidade da luz, tu vai ter que fazer algumas considerações para que isso se torne possível. Na prática, é impossível. Tu vê, né? A matemática desafiadora é essa aqui, ó. A única alteração que eu vou fazer na tua tarefa, ó, de exemplo virou exercício. A única alteração, vamos aumentar a velocidade da nave para 80% da luz. Tu só vai ter que tentar me imitar. E no lugar do 0,6 vai ir 0,8. Não tem como errar esse exemplozinho. E se tu errar, nós vamos corrigir na semana que vem. Cara, no vestibular, nesses últimos 10 anos, eu só vi aparecer 60% e 80%. Porque são os únicos dois números que dá para calcular na munheca sem sofrimento. Se eles te perguntarem outras velocidades, ele já vai te dar o fator de Lorentz pronto numa tabela. Então a única possibilidade de calcular é esses dois exemplos. Aliás, o exemplo e o exercício que eu vou corrigir na semana que vem. Na semana que vem, a gente dá mais uma palhinha de física moderna. Vamos atacar uma outra parte da física moderna. Eu diria que a mais comum de ser cobrada é essa que eu acabei de comentar com vocês. Pessoal, eu fiquei muito satisfeito quando a colega me perguntou na aula passada se eu podia resolver algumas questões da URGS. Como eu sou de uma família que nunca teve muitos recursos, não é uma família rica, eu não tinha opção de fazer uma particular. Eu não tinha opção, filho, faz uma particular. Quando eu entrei na federal, eu até entrei numa particular junto, e coitados dos meus pais, fiz com que eles pagassem um semestre da particular. Mas eu me sentia meio roubado na particular. Era noturno o curso. A galera ia para a faculdade como se fosse uma balada. Sim, eu juro, cara.
No estacionamento a galera ficava bebendo e fumando maconha antes de entrar na sala de aula. E nas últimas aulas já não tinha mais ninguém na sala. Eu parecia um gênio. Eu só tirava nota 10, sem fazer esforço nenhum. Enquanto na federal eu me matava para ser mediano. Eu pensando, porra, eu estou fazendo meus pais se matar para pagar uma mensalidade cara. Não faz sentido. Cancelei a matrícula, nem terminei o primeiro semestre. Fui fazer só a federal. E na federal eu me esforçava para estar ali mediano. Ou seja, o ambiente de estudo faz toda a diferença, né? Além de economizar milhares de reais. Então eu tenho que te confessar, o melhor para ti é uma federal. Claro que tu pode ser o melhor advogado, tu pode ser o melhor médico, tu pode ser o melhor físico fazendo uma faculdade particular, porque é tu que vai fazer a tua faculdade. Se tu te jogar nas cordas, tu vai ter o teu diploma, não vai servir pra porra nenhuma. Mas se tu for cutucando os professores, se tu for provocando eles, se tu for indo atrás do conhecimento, tu te forma numa particular melhor do que a maioria se forma nas federais. Ou seja, é tu que vai fazer o teu curso. Não tem problema, se tu vai fazer uma particular, faça com vontade, tu vai ser um puta do profissional. Não fique ofendido com a minha fala. Eu, quando comparei duas universidades da minha região, eu fiquei chocado com a particular, talvez por ser noturno, talvez por ter todo esse ambiente. Cara, vamos fazer umas questões da federal, porque vocês têm uma boa chance de passar. Por mais que a gente fique inseguro, federal, é muita lorota que mandam pra gente. Vamos fazer umas questões da URGS, para ver se realmente é isso tudo. Separa a primeira aí que nós vamos começar. URGS, trilegal estudar na URGS, de grátis. É lá.